Olá, e hoje nós iremos fazer uma breve revisão sobre o número fracionário. O que é uma fração? Em primeiro lugar, para você entender o que é um número fracionário, nós devemos saber o que é uma fração. Então, uma fração é quando você vai dividir em partes iguais uma unidade. Então, em quantas partes iguais eu irei dividir uma unidade é a definição de uma fração, certo? E uma fração, se eu fizer aqui, se eu tiver a fração 2 quartos, então 2 quartos é a maneira que eu leio essa fração, 2 quartos. Eu tenho que saber que o número que fica em cima é chamado de numerador, o número que fica embaixo é chamado de denominador. Não podemos esquecer essa definição aqui, essas partes da fração, certo? Agora, aqui, nós iremos aprender como nós fazemos uma fração através de uma ilustração. Então, aqui eu tenho uma fração. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que contar aqui quantas partes que tem a minha fração. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que essa fração inteira tem 4 partes. Agora, se eu vou pintar uma parte desta fração, então, a parte pintada da fração, a parte usada da fração é o numerador. A parte total da fração, toda a fração inteira, é o denominador, certo? Então, como que eu vou ler a minha fração? 1 quarto. Então, 1 é a parte que eu pintei e 4 é a minha fração inteira. Esse é o segredo da fração, não podemos esquecer. Na minha segunda fração, eu tenho um total, a minha fração inteira, sem eu mexer nela, vamos lá? Então, você primeiro conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a minha fração inteira são 10 partes. Então, o meu denominador é 10. Agora, digamos que esse aqui é um bolo de chocolate que eu fiz na minha casa. Então, esse bolo deu 10 pedaços. Eu irei comer 3 pedaços desse bolo. Então, 1, 2, 3. Então, a parte pintada eu sei que é o numerador. A parte total do meu bolo é o denominador. Não podemos esquecer. Na minha última fração, vamos contar. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha fração inteira é 8, o meu denominador. Agora, eu quero saber, digamos que esse daqui foi uma pizza que eu comprei, com total, com inteiro de 8 pedaços. Então, eu comi dessa pizza 4 partes. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Então, dessa pizza eu comi 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, o meu numerador são 4, os 4 pedaços que eu comi da pizza. E o meu denominador é a minha pizza inteira, sem eu mexer nela, que tinha 8 pedaços. Como que eu vou ler essas frações? Então, 1 quarto, 3 décimos, 4 oitavos, 2 quartos. Então, é assim que eu leio uma fração, ok?
Então, essa é a nossa aula sobre número fracionário. Beijo e até a próxima.